Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho e na noite nós vamos conversar sobre nutrição infantil com o professor Pascoal Muniz, nutricionista, professor da Universidade Federal do Acre. Boa noite, Pascoal, tudo bom? Boa noite, Cleisa, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Eu agradeço a oportunidade, de estar aqui, poder informar, o público, alguns trabalhos nossos da Universidade Federal do Acre. E trabalhos importantes que eu sei que vocês têm lá. E sobre isso eu queria começar justamente a nossa conversa. Que trabalhos a UFAC tem realizado nesse sentido de conhecer ou de estudar a questão da nutrição das crianças no estado do Acre, Pascoal? Olha, nós estamos desenvolvendo, terminamos um projeto agora nos municípios de Assis Brasil e Acrelândia, com apoio das prefeituras, do governo, e financiado pelo CNPq. E estamos em Rio Branco desenvolvendo um projeto chamado Castanha Nutri, que também é uma parceria entre a Universidade Federal do Acre, a Embrapa e também a Secretaria de Produção, CEPROF, do Governo do Estado. E nós estamos desenvolvendo esse projeto no bairro Taquari e Triângulo Novo, com apoio também da Prefeitura, através do Programa Saúde da Família. Pascoal, e me diz uma coisa, nesse trabalho, vamos pegar esse trabalho que vocês têm feito com a Assis Brasil e a Acrelândia para iniciar a nossa conversa. O que vocês têm identificado com relação à desnutrição infantil que é mais preocupante com essas crianças ou com essas famílias que vocês têm acompanhado? Olha, nós trabalhamos só na zona urbana, não tivemos condições, os recursos eram poucos, Nós fizemos uma pesquisa extremamente ampla sobre saúde infantil. Nós já estamos, tem um banco de dados, informações bastante, não analisamos todas ainda, Mas a respeito da nutrição nós já temos informação. Nós temos, de cada 100 crianças, identificamos cerca de 8 crianças desnutridas. É mais parecido essa prevalência tanto no município de Assis Brasil como de Acrelândia. Na Acrelândia é um pouquinho menor, mas é um nível, esses valores ainda são altos, mas considerando a pesquisa que foi feita em 98, pela Secretaria de Saúde do Estado, estimava a prevalência no interior do Estado em mais de 20%. Já é uma redução significativa. Uma redução significativa de 98 para 2002, 2003. Mas mesmo assim, 8%, com os recursos que nós temos hoje, com a estrutura que nós temos, eu acho que nós podemos diminuir mais ainda essa prevalência. E esse índice está em que patamar comparado com o índice no Brasil? Olha, a nível do país está metade desse, aproximadamente metade. No município de São Paulo, eu participei de uma pesquisa há 5, 6 anos atrás, que eu estava estudando lá, então nós tínhamos 2,5%, 3,5% do município de São Paulo, inclusive as favelas, tudo. Então essa prevalência de 8%, houve uma série de intervenções, como o patamar da desnutrição era muito alto, chegava até a ser 27%, em alguns municípios aqui, em 98, era muito alto, pequenas ações deu para reduzir. Agora, esse grupo de 8% é um grupo realmente de pessoas mais carentes da comunidade. É um grupo das pessoas que não têm acesso ao esgoto, água encanada, as pessoas são desempregadas, o nível de escolaridade das mães é um nível mais baixo, na escolaridade, muitos são analfabetas, Então, o acesso à saúde também é mais limitado, Quando a pessoa tem um nível de escolaridade maior, ela procura mais, ela briga mais para ter acesso à saúde. Então, é um grupo mais chamado excluído da sociedade. Esse grupo precisa de uma atenção especial, um cuidado especial, e nós podemos conseguir, isso. Mas a gente tem, por outro lado, também uma riqueza em alimentação, em produtos, as frutas, as hortaliças na nossa região. Isso passa essa questão do baixo nível de escolarização, da questão do acesso, em termos de ter dinheiro para comprar o alimento. Mas essa questão do desconhecimento do que a gente tem na nossa região, ou a perda dessa cultura que a gente tem da comida típica, isso é um fator? Vocês detectaram isso como um fator no estudo? Olha, os fatores determinantes da desnutrição, eles são basicamente 2. Um é isso que você está falando, o acesso à alimentação saudável, E o segundo, são as necessidades
da criança. A necessidade da criança que pode estar aumentada eventualmente devido a doenças, né? Devido a gripe, diarreia, dor de garganta, né? Problema de garganta, pneumonia. Então isso, a criança perde muito peso, né? A criança se prejudica muito e se for muito extenso a doença, a criança deixa de crescer, né? E pode eventualmente, inclusive, levar a óbito, né? Então, são esses dois momentos. Então, por isso, nós precisamos ter um sistema de saúde que a criança atenda a criança no momento que precise, né? Esteja doente, né? Um sistema também de prevenção, acesso à água encanada, né? Água tratada, etc. E alimentação. Na alimentação, nós temos um complicador, porque nós não temos o hábito, talvez por dificuldade de produção, não sei, né? De plantar muitas hortaliças, né? Legumes, né? Não é muito que é uma coisa que auxiliaria, auxiliaria, né? A todas as famílias, não só as de baixa renda, mas qualquer família que tiver uma hortinha no fundo do quintal. Ajuda bastante, né? Você pode plantar tomate, pode plantar macaxeira, pode plantar, né? E o bom uso também das frutas, né? Da manga, da jaca, né? Do cajá, do poaçu, também pode ser plantado, né? Isso tem sido perdido, né, ao longo dos anos pela população, porque a gente ainda tem muitas casas com os quintais que tem as mangueiras, né, tem as fruteiras de uma forma em geral, mas isso tem diminuído realmente, essa cultura de ter o quintal e de ir lá pegar a fruta no pé? Olha, nós temos uma dificuldade, porque com acesso à televisão, meio de comunicação, está muita coisa boa, mas também tem alguns hábitos, né, algumas ideias, passam algumas ideias negativas. Então as pessoas acham que só o produto industrializado que é um o produto bom. De qualidade. Né? E também houve um barateamento relativo desses produtos. O acesso ao iogurte, por exemplo, baixou. Hoje é relativamente quase o mesmo preço do sul do país. Né? Os biscoitos recheados, refrigerantes, né? Esses produtos que têm muito açúcar, né? E tem poucas vitaminas, proteínas, etc. Né? Consumindo isso diariamente, muito frequentemente, não é bom para a saúde da criança. O que seria bom para a saúde da criança é o consumo mesmo das frutas regionais, né? Da produção local, porque o transporte de uma fruta, de um produto de outro estado para cá, você perde um pouco da substância que esses produtos ainda tem, né? Esse transporte. E talvez também passe a ideia que o consumo das frutas locais seja algo de menor valor, né? Isso é importante, você estar consumindo miojo, consumindo refrigerante, essas coisas. Desvaloriza o produto. Desvaloriza o produto. Então, na verdade, para a saúde da criança, para o seu desenvolvimento, é fundamental o consumo das frutas regionais. Né? E o interessante, você colocou essa questão da desvalorização do nosso produto regional, mas o resto do Brasil paga caríssimo por uma tigela de açaí, por um suco de cupuaçu, né? E aqui a gente tem abundância. Nós temos uma banana, chama banana comprida, no Nordeste é uma banana da terra, de primeira qualidade. Pois é. Né? A banana em geral, um mingau de banana, o consumo de banana da prata, de banana, diversas variedades que nós temos aqui. Ou seja, nossa manga também, né? Manga de excelente qualidade, nós temos o cajá. Tem o limão galego, né? Um bom produto também. Então nós temos todas as riquezas que podemos ter aproveitado. Né? Acho que pode ajudar. E a castanha. A castanha é fundamental, o uso da castanha, né? Valorizar mais da castanha, porque é fonte de proteína de primeira qualidade. Né? Até uma substituição à carne, né? Podendo substituir a carne, combinando com outros produtos, né? Com cereais, com leguminosas, né, com feijão, arroz, né, ervilha, né, todos esses produtos que nós temos. Então, se combinando, aí nós podemos ter uma boa dieta, né, excelente dieta. Mas essas famílias, principalmente aqui em Rio Branco, é mais incomum, digamos assim, a gente encontrar ainda esses quintais, o consumo das frutas. Mas no interior, as pessoas já deixaram isso de lado? Há um desconhecimento do valor nutricional desses produtos? Escolhe, por exemplo, uma mãe escolhe dar um refresco artificial para uma criança de 1 ano de idade, porque não sabe que a fruta
tem um valor nutricional melhor? Acontece isso, essa informação. Nós temos, por exemplo, diante da mudança da dieta das crianças, um levantamento nós fizemos aqui na periferia aqui de Rio Branco, um projeto Castanha Nutri. Nós identificamos crianças de 6 meses até 2 anos, a prevalência de anemia era 70%. Altíssima. Altíssima. Ou seja, nossas famílias não estão sabendo alimentar direito as criancinhas, os filhos, né? Eu acho que é fundamental esse trabalho que o Serviço de Saúde, né, que nós desenvolvemos. E depois que entra a anemia, além da alimentação, precisa também do medicamento. Se é o médico e tal, o consumo de sulfato ferroso, o médico, a enfermeira orientar, né, prescrever o remédio. Mas isso é fruto um pouco dessa falta de orientação. Nós conseguimos algumas vitórias nesse processo da educação alimentar, que é tentar retomar a prática do aleitamento materno. Hoje nós temos ampliado isso no país inteiro, inclusive aqui no Acre tem ampliado. Até 6 meses de idade as mães cada vez mais têm consciência, né, desse processo. Temos conseguido também no Serviço de Saúde, com a maternidade, é uma maternidade considerada amigo da criança, que é toda uma luta do Serviço de Saúde, né, para uma conquista que foi feita há pouco tempo atrás, né? E os profissionais de saúde também incentivam muito. Mas depois de 6 meses, aí complica, porque as mães ficam desorientadas, né? Depois de 6 meses é importante, né, que o uso de frutas, né, as frutas amassadas, né? De preferência amassada, não no liquidificador, né? Para a criança também aprender a mastigar, aprender, né, todo esse processo de desenvolvimento. Nós temos também a sopa, né? A gente pode começar com macaxeira, com cenoura, com beterraba, couve, todos os produtos que nós podemos plantar e temos acesso. E depois também começar a introduzir um pouco de frango, né? De carne, né? Porque é fundamental, com o leite materno, supra as necessidades gerais da criança. Mas a dieta láctea, com leite, só basicamente no leite, o leite não contém ferro, apesar de ser um excelente alimento, né, indispensável para a criança, tem que ser dado para a criança, né, mas não contém ferro. Então a carne contém o melhor ferro, feijão. Então começa a introduzir esses alimentos, chamada comida de panela, né? Acho que é fundamental introduzindo a criança na dieta da família, né? E é interessante essa questão da alimentação da criança. Tem relação entre a criança gostar de comer alguma coisa com a educação que a mãe dá? Por exemplo, se a mãe começar a introduzir a batata, ou a macaxeira, ou o girimum na alimentação da criança desde cedo, ela tende a gostar desses produtos, ou ela rejeita simplesmente por uma questão dela? Olha, é fundamental a mãe variar, né? Assim, sempre ter um cereal, um arroz, feijão, leguminosa, né? Contendo alimento, tem uma fruta, então tem uma verdura, né? Sempre está colocando e variando, né? As cores até, né? Ser agradável a alimentação, o sabor, né? Não é só alimento doce, isso prejudica muito a criança. Acho que a criança tem que acostumar com azedo, né? Com amargo, com doce, com salgado. Acho que é fundamental ela se acostumar com isso desde novinho. Para diversificar. Para diversificar e acostumar a variar, porque é fundamental a variedade na alimentação, né? Fundamental. E outro aspecto também que é importante, a mãe acompanhar a alimentação da criança. Até 6 meses, naturalmente, acompanha, 1 ano, aliás, né? 1 ano e pouco, mas depois acompanhar. Porque não é só que você colocar um pedaço de carne, mas a carne está bem partidinha, dar à criança, incentivar, né? É fundamental para prevenir a desnutrição, né? E a criança ter uma boa alimentação. Sem dúvida. Pascoal, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Nós estamos de volta com Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com Pascoal Muniz, professor da Universidade Federal do Acre, nutricionista, conversando sobre nutrição infantil, né, Pascoal? Me diz uma coisa, Pascoal, no primeiro bloco a gente estava falando dos estudos que vocês têm realizado na UFAC sobre a questão da desnutrição infantil no estado. O que mais vocês têm trabalhado em termos de nutrição? Vocês têm trabalhado com populações específicas, como, por exemplo, povos indígenas, populações rurais, né, de agricultores, extrativistas? Tem dados nesse sentido? Olha, nós fizemos um trabalho, foi um trabalho de conclusão de cursos dos alunos da graduação da enfermagem, em Boca do Acre, com a aldeia Camicuã. Esse trabalho nós apresentamos, inclusive, para a direção da FUNASA, né, que é responsável pela saúde indígena. Identificamos uma grande prevalência também de nutrição, aproximadamente mais de 20%. Né? Anemia é quase universal entre a população, né? Que é uma coisa rara isso, os adultos, homens e mulheres, né? O mais frequente mulheres e crianças. Né? Então, eu acho uma deficiência alimentar muito grande, né, naquela comunidade. Então, nós encaminhamos para... E, recentemente, nós aprovamos 2 projetos. Um edital do Ministério da Saúde, né, e o outro no CNPq. 2 editais que nós conseguimos aprovar o projeto de pesquisa. O CNPq é um projeto a ser desenvolvido em conjunto com a FUNASA, no DICEI, né, Distrito Especial Indígena, que nós vamos fazer um diagnóstico com a aldeia Caxarari, que fica aí em Porto Velho, fica perto aqui, na Extrema, né? E o outro em Jordão. Jordão é um desafio porque foi feita uma estimativa da desnutrição para todos os municípios brasileiros, pela pesquisadora da USP, e verificou que o município de Jordão é a prevalência mais alta de nutrição do país. Né? Aí isso me incomoda um pouco, essa situação, né? Então nós fizemos um projeto para ir para lá fazer essa avaliação e, se eventualmente, também buscar colaboração com o governo do estado, com a prefeitura local, para a gente buscar uma intervenção, né? Ou seja, buscar mudar esse quadro que eu acho que, unindo a força de todo mundo, nós podemos melhorar, né, essa situação, atender melhor as crianças, porque de cada 100 crianças ter 42 desnutridas, isso é inadmissível. Altíssimo. Né? É inadmissível isso para o Brasil de hoje. Né? Vocês vão, então, primeiro fazer o diagnóstico lá, confirmar esse dado para entrar com ações? Nós vamos, a ideia é que seja logo, assim, nós estamos no final de ano, janeiro, fevereiro, a gente só precisará um contato com a prefeitura, com as autoridades também do estado, né, na Secretaria de Saúde, para que nós possamos deslanchar esse processo. Eu convidei, inclusive, a professora da USP para vir nos acompanhar, né, para ela também nos ajudar a buscar solução para isso. Né? E me interessou esse dado sobre o povo da aldeia Camicuã. Por que essa prevalência tão alta de desnutrição? Os povos indígenas também estão perdendo a cultura alimentar? Olha, Camicuã, ela fica próximo fica 5 km, 6 km do município de Boca do Acre. Né? E em Camicuã também é muito frequente, que pode estar ajudando na anemia, é a verminose, parasitose intestinal. Né? Aí junta mais uma vez a questão da saúde com o acesso ao alimento. A água. Né? E os índios, eles vivem uma situação de pobreza muito grande. Né? Eu acho que todo esse projeto que coloca aqui, buscando, ainda é pouco. Acho que cada vez mais, né, existe uma preocupação forte hoje, mas é muito difícil a situação, né, da comunidade indígena. Eles têm a terra delimitada? Lá tem a terra delimitada e tem uma organização comunitária. É toda uma especificidade, né, que até por isso que o governo federal estabeleceu um tratamento especial, né, criando o Distrito Sanitário Especial Indígena, o DICEI. E aqui nessa região do Acre nós temos 2, um em Cruzeiro do Sul e outro aqui com sede aqui em Rio Branco. É interessante porque a gente imagina justamente que os povos indígenas eles fazem um uso melhor, né, da floresta, com relação à caça, com relação às frutas. E com certeza tem povos ainda, aldeias ainda, que fazem esse bom uso, né? Talvez seja a questão de estar resgatando isso, né? Os programas públicos, né?
Nós vamos estudar isso agora com os índios Caxararis, né? Mas a gente pensa também que pode ser a questão da referência, né? À medida que esse contato com os brancos, a outra civilização, termina pela predominância da nossa civilização branca, né? Então, muitos valores positivos que os índios milenarmente vêm trazendo, eles próprios a desacreditarem disso, né? Então, provavelmente esse seja um motivo, né? Vamos passar agora, então, para os escolares, né? As crianças em idade escolar. Vocês também têm um estudo nesse sentido, né? Olha, minha dissertação de mestrado eu fiz em 89, com dados, com uma pesquisa aqui em Rio Branco, nas escolas particulares e escolas públicas, né? Nas escolas particulares, foi 6 mil crianças, foi muita gente que nós trabalhamos naquela época. Nas escolas particulares, foi 1.000 e poucas escolares, né? E a situação das escolas particulares, o padrão de crescimento das escolas estava semelhante ao padrão americano. Estava bem, né? Nas escolas públicas, dependendo da localidade, nós dividimos 2 tipos. Da periferia e outros mais centrais, localizados em bairros de classe média, em Coab, etc., né? Então, nas escolas de periferia, a prevalência era alta, né? De desnutrição. Desnutrição. Se chama déficit de crescimento, né? E na escola de periferia era muito alto, mas em 2001 nós repetimos esse estudo, só com a escola pública. Já que não tinha problema com a escola particular, então não tinha motivo por que fazer, né? Então fomos para as escolas públicas. E nós identificamos que houve uma melhora, né, de 89 para 2001. Então continua um índice que merece uma intervenção, merece um cuidado especial, né, nas escolas públicas, mas houve uma diminuição da desnutrição em torno de 35%, 40%. Né? Qual o papel da alimentação escolar nesse processo? Olha, eu penso que na escola é um centro, é um espaço vivo, né, para trabalhar a educação alimentar, não só com os professores, mas também, não só com os alunos, mas também com os professores. Em relação aos professores e funcionários, nós temos obesidade, né? Realmente é muito comum a obesidade, é a coisa que deve ser trabalhada, porque envolve a saúde, vários fatores de risco, hipertensão, né, para a saúde dos servidores. E na escola deve-se trabalhar a educação alimentar para evitar, né, que a criança tenha eventualmente ou desnutrição ou outro lado da ponta, né, que é a obesidade, né? Então, em alguns estados, eu cito o exemplo do Rio de Janeiro, que tem uma colega minha, nutricionista, que coordena esse projeto lá, tem uma lei municipal que regula qual a alimentação que deve ter na escola, né? Então tem toda uma articulação com as cantinas, lá existem cantinas tanto da escola particular e da escola pública, para ter ofertar um bom alimento, né? Tem treinamento desses pequenos empresários, tem todo um trabalho educativo que é dado via, né, as disciplinas de biologia, né, etc. Então, acho que tem todo um currículo, né? Tem todo um trabalho transversal voltado para a educação alimentar dos escolares. Eu acho que aqui nós podemos fazer isso também, né? Sem dúvida. Acho que, de repente, trabalhar nas escolas, talvez reuniões com os pais, com os próprios pais, para estar passando essas informações, né? Como estar melhorando a alimentação das crianças, até mesmo em casa. Pois é, eu acho que porque ali nós estamos formando, né, os cidadãos, né, que vão depois dar continuidade a todo esse processo, né? Pascoal, além desse levantamento, desses vários diagnósticos que vocês têm feito, o que vocês têm levado como para essas famílias? Vocês têm feito só o diagnóstico ou vocês estão levando propostas, estão levando alternativas? Como é que está sendo esse trabalho? Esse projeto aqui que nós estamos desenvolvendo aqui na periferia de Rio Branco, nos bairros de Itaquari e Triângulo Novo, em convênio da Embrapa, com a Prefeitura, né, Estado, nós estamos desenvolvendo esse projeto. Nós estamos buscando resgatar os alimentos regionais como fonte de recuperação da desnutrição, né? Tanto que o projeto chama Castanha Nutri, né? A Embrapa desenvolve um bom trabalho nessa área, desenvolvendo produtos, né, nessa área com a castanha, né? E nós fizemos uma parceria, né, com a Embrapa. E nós vamos
buscar construir junto com a família e com a comunidade, né, buscar resgatar quais os pratos que são usados, né, e nós podemos usar a castanha, por exemplo. Nós temos, vamos usar o arroz com a castanha, né, o mingau de arroz, né, ou mingau de milho. Nós vamos ver outros pratos, né, bolos, o pão de milho, né? Algumas carnes, não podemos caçar, se de vacaça, mas algumas carnes nós podemos preparar com castanha, né? E a banana também, nós estamos articulados com os produtores, né? A Crelândia tem uma fábrica de farinha de banana, estamos com eles, vamos tentar desenvolver junto com as mães produtos, né? com a banana, ou seja, resgatar a partir da cultura local, a partir dos recursos que a família tem, né? Aí nós vamos discutir com as mães, cada casa, cada mãe, cada pessoa é especial nesse processo, discutir também com os agentes, né? Envolver a participação dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, médicos, do módulo do PSF, né? Do Programa Saúde da Família, para que a gente juntos busque zerar, né? A desnutrição naquela área, né? Uma rede de solidariedade, é muito comum isso na comunidade mais pobre. Então, as mães, uma não tem nada, dão uma xícara de arroz, né? Dá um pouco de farinha. Então, esse tipo de solidariedade é importante. Às vezes, a mãe não cuida bem da alimentação da família. Por quê? Porque ela até só dentro de casa. É muito frequente, é outra causa também. A desestruturação familiar prejudica muito a criança e a família. Então, a falta de um pai dentro de casa, né, que ajuda no sustento, o carinho, né? Você tem, às vezes, quando tem um pai, mas tem o alcoolismo, né, uma coisa que também prejudica, desestrutura a família, desanima. A mãe se sente solitária, acha que aquilo não tem jeito, né? Se apega ao fatalismo, aquilo não tem jeito, então não acredita. Nós precisamos, nesse projeto, a ideia da equipe é estimular, né, essas possibilidades. Entender, codividir, né? Tem essa codivisão, ou seja, a gente partilhar, sentir, né? Não viver com uma pessoa, o que ela está sentindo, né? E passando pela solidariedade. Solidariedade, mesmo. Acho que é fundamental, porque a distribuição de alimento em si somente não resolve. Eu acho que é uma rede de solidariedade mesmo que a gente vai buscar construir, e é fundamental a participação de todos, né? Da comunidade, do modo saúde da família, né? Buscar essa parceria. Nós já estamos com essa parceria de diversas instituições, né? Acho que é fundamental isso. Exato. E aí eu te pergunto, né, para a gente concluir, de que forma que a gente pode trabalhar essa questão da desnutrição infantil? De que forma todas essas informações que vocês já têm pode se traduzir em políticas públicas? Pois é, eu estou muito animado, me sinto um pouco também com dever, né? Porque informação é responsabilidade. Diz que tem algum poder, mas é responsabilidade, né? Então, graças a Deus nós temos muitos programas hoje que podem ser encaminhados de forma voltada para resolver esse problema. Nesse trabalho de Acrelândia Assis Brasil, nós identificamos aproximadamente de 650 crianças, 7, 8% deu cerca de 50 crianças com desnutrição nos 2 municípios. Nós temos todos os programas municipais, estadual, federal, envolve adjunto, Bolsa Família, todas essas ajudas, tem 85 famílias que recebem, né? Ou seja, mas da desnutrida só 20% recebe. Se a gente for distribuir esses programas só para essas famílias, ainda sobra. Ou seja, existe eu acho que nós podemos, na hora de distribuir esses recursos, utilizar também o critério biológico. Tem que direcionar, encontrar mecanismos para direcionar um pouco mais essas crianças. Mas isso só não resolve, né? Essa é uma ajuda, né, que os governos estão oferecendo, mas nós precisamos racionalizar melhor o uso desses recursos, ampliar, né? Porque muita gente, nós identificamos isso também, um padrão de renda um pouquinho não rico, né, mas um padrão de renda melhor, que talvez não
pudesse o outro receber, mas estavam recebendo, né? E nós podemos, isso não basta, essa ajuda, né? Acho que é promover, manter contato com trabalhar, buscar um serviço de saúde, né? Fazer uma política intersetorial. As prefeituras, o Estado, tem estrutura em todos, na área agrícola, né? Na área social, nos programas sociais, né? Nas escolas, tem uma série de programas. Então, nós definimos isso como prioridade, né? Montar nosso sistema de vigilância nutricional, nosso CIVAM, em cada município, funcionando mesmo e dando resposta, porque o sistema de vigilância para acompanhar as crianças só vai funcionar no dia que a gente for dar resposta para as crianças desnutridas. Porque aí motiva todo mundo, né? Que é um prazer, eu acho que nós estamos servindo, nós estamos resolvendo um problema, mas que todos se sentem felizes com isso. Sem dúvida. Porque informação por informação nós não vamos levar adiante. Então eu sou entusiasta, tive a oportunidade de conversar, inclusive, com a equipe de transição que está trabalhando na Prefeitura de Rio Branco, conversei com o doutor Eduardo, que é o vice-prefeito, né, que me falou que o futuro prefeito também está extremamente motivado para resolver essas questões. E nós, no FAC, estamos à disposição para colaborar, né, porque eu acho que quem comanda, quem lidera todo esse processo são os municípios, né, claro. Com a ajuda do Estado e do governo federal, né. Pascoal, nós te agradecemos muito pela entrevista e já se sinta convidado para, quando tiver mais informações, trazer aqui para a gente no Ideias da Aldeia. Pois é, eu também fico muito grato, né, pela oportunidade de colocar esse trabalho que a equipe que eu participo, né, está no FAC e também uma parceria com esses diversos órgãos, né, nós estamos trabalhando, e eu acho que nós aqui do Acre temos condições, temos todos os poderes públicos, né, todos podemos, a universidade, tudo, podemos nos orgulhar, talvez daqui a 1, 2 anos, de reduzir esse nível de desnutrição para metade ou muito menos do que isso, né? Vamos fazer isso o nosso desafio. Eu acredito nisso. Isso. Muito obrigado mais Obrigado uma vez. Obrigado a você, pela direção da TV Aldeia, né, pela oportunidade. Bem, nós vamos ficando por aqui com Ideias da Aldeia. Lembrando que estamos chegando às 22 cidades do estado. A gente se vê no próximo programa. Até lá!